Audiolivro por Bispo J.R. Lições de Mestre, de Mark Shaw. 10 insights para a edificação da igreja local. Burroughs. Uma lição de unidade. Jeremiah Burroughs e a teoria denominacional da igreja. Quando fui para a África trabalhar como missionário, fiquei impressionado com 2 aspectos distintivos do cristianismo africano. O primeiro foi o crescimento da igreja durante o século XX. Os números divulgados eram simplesmente impressionantes. Em 1900, havia um número estimado em 8 milhões de cristãos declarados na África, cerca de 10% do continente. Na década de 1980, esse número chegava a 250 milhões, ou seja, cerca de metade da população de toda a África. Nunca antes na história da igreja ocorreu um crescimento tão espetacular em um único século. Minha alegria em descobrir esse aspecto do cristianismo africano logo foi minimizado pela descoberta do segundo aspecto. Aprendi sobre a enorme desunião existente do cristianismo africano. O pesquisador David Barrett calcula que existiam mais de 5.000 igrejas independentes diferentes na África no final da década de 1960. Esses grupos diziam ter mais de 7 milhões de membros, vindos de 290 tribos de todo o continente. Mais recentemente, o historiador John Bauer calculou que existem perto de 10.000 desses grupos. O corpo partido de Cristo continua fraturado. Se esse problema existisse apenas na África, seria uma coisa, mas não é bem assim. No início do século XX, existiam aproximadamente 1.900 denominações no Ocidente. No final da década de 1980, a estimativa era de 22.000. Juntamente com as estruturas denominacionais tradicionais da igreja, existem novas estruturas de igrejas que vêm aumentando e crescendo a diversidade no corpo de Cristo. O livro A Church for the 21st Century descreve novas formas e formatos da igreja que estão se multiplicando como franquias do McDonald's. Mega igrejas com mais de 2.000 pessoas, como um shopping center oferecendo uma grande variedade de serviços para uma quantidade enorme de pessoas. Mega igrejas são baseadas em uma rede de grupos pequenos que funcionam como centro de assimilação, treinamento, cuidado pastoral e evangelização. As igrejas hipermercado servem aos mercados rurais regionais. Elas transcendem as tradições arraigadas de pequenas comunidades e dão permissão para adorar sem excluir as histórias de familiares e os relacionamentos. A lista continua. Muitos desses novos modelos de igreja estão aparecendo fora das denominações tradicionais. Eles são sementes para uma nova geração de denominações e arautos da crescente diversidade no corpo de Cristo no futuro. Perigo e promessa. Alguns consideram perigosa essa diversidade na igreja mundial descrita acima. Assim, como um câncer descontrolado, as células destrutivas estão se multiplicando no corpo de Cristo. O denominacionalismo vem sendo há muito o protetor de parte do corpo de Cristo. H. Richard Niebuhr chamou o denominacionalismo de a falha moral do cristianismo. O bispo Leslie Newbigin declarou que o denominacionalismo é o aspecto religioso da secularização. O que fez Newbigin ver as coisas dessa maneira? O denominacionalismo é uma concessão ao individualismo, permitindo que o eu decida em que acreditar. Logo, relega o evangelho à esfera privada e permite que as ideologias seculares reinem na arena pública. Essa fé privatizada, diz Newbigin, não pode confrontar a nossa cultura com o testemunho da verdade, pois eles não alegam nem para si mesmos serem mais do que associações de indivíduos que compartilham as mesmas opiniões particulares. Newbigin acredita que a unidade visível da igreja deva se manifestar de maneira que vá além do denominacionalismo, antes que a igreja possa dar um testemunho digno de confiança perante um mundo perdido. Discordo desse diagnóstico de Newbigin.
Embora acredite que o denominacionalismo realmente foi secularizado, não creio que o denominacionalismo não possa ser redimido. Tampouco acredito que ele seja o verdadeiro motivo para a desunião da igreja. Pelo contrário, proponho que a teoria denominacional da igreja, conforme foi concebida originalmente, seja a nossa maior esperança para a promoção na terra do tipo de concordâncias visível do corpo de Cristo que Newbegin pede. Minha tendência é concordar com as declarações do teólogo Hans Kung. A coexistência de igrejas diferentes não ameaça por si mesma a unidade da igreja, escreveu Kung. A unidade somente corre perigo pela coexistência, que não é cooperação nem apoio, mas basicamente uma confrontação hostil. Mesmo onde existem confrontações sérias e algumas vezes hostis, ele pergunta: essas divisões na igreja são resultados de mentes limitadas, falta de caridade e egoísmo? Ele responde: elas também podem surgir de convicções honestas de que qualquer outra coisa seria uma traição ao Evangelho de Jesus Cristo. Nessas declarações, Kung chama a nossa atenção para os dois motivos causadores da desunião cristã: sectarismo e sincretismo. Sectarismo é uma atitude de exclusão. A minha igreja é a única que tem a verdade. Seu relacionamento com as outras igrejas envolve uma confrontação hostil. O orgulho espiritual é o verdadeiro motivo para as divisões sectárias, não o denominacionalismo. Winthrop Hudson conclui: o denominacionalismo é o oposto do sectarismo. Uma seita afirma que somente ela possui a autoridade de Cristo. Por definição, uma seita é exclusiva, separada. A palavra denominação, por outro lado, é um termo inclusivo, um termo ecumênico. Ela implica que o grupo a que se refere é apenas um membro chamado ou denominado por um nome em particular de um grupo maior, a igreja, ao qual essa denominação pertence. Uma atitude sectária pode contaminar uma denominação e transformá-la em um motivador para a desunião. Isso não muda o fato, contudo, de que em sua forma não corrompida a denominação é uma estrutura ecumênica e não uma estrutura separatista. Kung aponta mais que o sectarismo em seu diagnóstico da desunião da igreja. O segundo problema que ele menciona é o sincretismo, ou a corrupção do evangelho, quando este é misturado com as ideologias de seus dias. Quando uma igreja ou grupo corrompe o evangelho, deve haver uma separação para que seja preservado o único tipo de unidade que a Bíblia conhece, a unidade no evangelho. Quando a igreja confessional da Alemanha se desligou, na década de 1930, das igrejas históricas que haviam comprometido o evangelho com o narcisismo, ela não estava pecando contra a unidade cristã. Na verdade, estava confessando que Cristo, não César, governante humano, é o Senhor. O sincretismo, assim como o sectarismo, pode invadir as estruturas denominacionais e fazer com que o denominacionalismo pareça ser o problema. Kung está certo, contudo, ao afirmar que o problema é mais profundo. Por isso, em oposição aos críticos do denominacionalismo, proponho que o denominacionalismo, como foi originalmente concebido, seja um grande motivador para a unidade, exatamente porque resiste ao sectarismo e ao sincretismo, os dois verdadeiros inimigos da unidade. Eu ousaria dizer que o denominacionalismo clássico é um dos aliados mais poderosos que possuímos para vencer o sectarismo e o sincretismo e restaurar a unidade visível do corpo de Cristo. Para persuadi-lo da verdade dessa declaração, eu precisaria apresentá-lo a um dos arquitetos da teoria clássica do denominacionalismo, Jeremiah Burroughs. A vida de Burroughs. Jeremiah Burroughs nasceu em 1599, no último ano do reino de Elizabeth I. Sabe-se pouco sobre o período de sua vida anterior à entrada na faculdade Emanuel, na Universidade de Cambridge. Essa faculdade fora fundada em 1584 pelo piedoso Laurence Chatterton,
sendo o maior seminário dos pregadores puritanos da Inglaterra. Os puritanos não eram os estraga-prazeres farisaicos que muitos retratam. Na verdade, eles foram um dos grupos evangélicos mais dedicados de sua geração, apaixonados pela pureza da igreja e do evangelho. O próprio Burroughs diz: combinava harmoniosamente em sua própria pessoa o que poderiam ser consideradas qualidades incomparáveis, um zelo fervoroso pela pureza da doutrina e da adoração e um espírito pacífico que ansiava e trabalhava pela unidade cristã. Burroughs se angustiava ao ver o estado da unidade da igreja. Quando terminou o seu mestrado em 1624, ele aprendeu sua primeira lição sobre o que não era a unidade da igreja. Naquele ano, ele foi perseguido e expulso da universidade por oficiais da igreja, que se opunham às suas ideias de que a melhor forma de governo da igreja era congregacional e não episcopal. Burroughs se recusava a acreditar que a unidade da igreja implicava em uma conformidade forçada. A igreja, pensava ele, precisa ser estruturada para manter o evangelho e ainda permitir a diversidade de opinião em áreas como o governo eclesiástico, formas de louvor e os sacramentos. Burroughs acabou encontrando seu lugar no ministério, servindo em 2 congregações no oeste da Inglaterra. Contudo, em 1636, uma perseguição renovada aos ministros não conformistas, organizada pelo novo e nada popular arcebispo anglicano William Laud, retirou Burroughs de seu púlpito. Forçado ao exílio, ele se tornou pastor da congregação inglesa de Roterdã, Holanda. Embora tivesse oficialmente uma eclesiologia de base reformada, a Holanda tolerava uma diversidade maior de teologias e formas de adoração em suas igrejas protestantes do que a Inglaterra. Naquele país, Burroughs começou a formular uma resposta às questões sobre como podemos ter unidade na diversidade. Enquanto isso, a situação na Inglaterra mudava rapidamente. No início da década de 1640, Charles I enfrentava a oposição de um parlamento irado que exigia reformas na igreja e no Estado. Esse longo parlamento convidou os ministros exilados a voltar para a Inglaterra. Burroughs estava entre os que aceitariam este convite. Mas, assim que começou um novo ministério em Londres, pregando regularmente em 2 das principais igrejas da cidade, Stepney e Cripplegate, teve início a guerra entre o rei e o parlamento. Essa guerra civil deu ao Partido Puritano a oportunidade de reformar a Igreja da Inglaterra. Ministros de todo o país se reuniram na famosa Assembleia de Westminster, 1643-1646, para reformar a teologia e o governo das igrejas. Burroughs estava entre os escolhidos. A maioria dos delegados era de presbiterianos e congregacionalistas simpatizantes, e Burroughs se tornou um dos principais porta-vozes do grupo dos independentes. Juntamente com outros, Burroughs ficou triste com a dureza dos debates sobre a forma de governo que ameaça dividir o movimento puritano. Ele descreveu assim esse espírito contencioso. Estamos brigando, dividindo, armando, trabalhando uns contra os outros, preocupados apenas em tirar algo do outro. Amor e unidade são a marca do povo de Cristo, as armas do cristão que mostram onde ele habita. Gritamos demasiadamente contra divisões, mas dificilmente alguém faz algo para oferecer alguma ajuda contra as divisões e incentivar nossa união. Burroughs se opôs à rigidez dos presbiterianos em Westminster, muitos dos quais ensinavam que a única forma de governo autorizada pelas Escrituras era a sua. Por isso, decidiu que era hora de expressar sua visão sobre o novo tipo de unidade da diversidade. Em 1644, junto com outros 4 irmãos dissidentes, ele apresentou a sua teoria denominacional sobre a igreja na obra Apologetical Narration, que estabelecia as diretrizes de uma teoria surpreendentemente original da unidade da igreja. As ideias de Burroughs e seus companheiros dissidentes foram rejeitadas pela Assembleia na conclusão de seus trabalhos, em 1646.
Burroughs, desencorajado pelas decisões daquela reunião, voltou para as suas igrejas. Mais tarde, daquele mesmo ano, sofreu uma queda enquanto estava andando a cavalo. Dentro de algumas semanas, acabou morrendo devido às complicações causadas pelo acidente. Sua morte foi pranteada, inclusive por aqueles que se opuseram a ele em Westminster. Richard Baxter, um dos ortodoxos defensores do regime presbiteriano, pagou um alto tributo a ele quando declarou que se todos os episcopais tivessem sido como o arcebispo Usher, todos os presbiterianos como Stephen Marshall e todos os independentes como Jeremiah Burroughs, então as brechas da igreja em breve seriam todas cobertas. Um pouco da paixão de Burroughs pela unidade foi registrada em um livro publicado pouco tempo após a sua morte com o título Irenicum, To the Lovers of the Truth and the Peace Concerning the Causes and the Evils of Heart Division, 1646. Nessa obra, Burroughs pedia pela unidade de todos os amantes da verdade e argumentava que, comparativamente, faziam menor diferença na causa das divisões rígidas, tanto o espírito quanto os motivos equivocados. Embora Burroughs tenha perdido a batalha na Assembleia de Westminster, ele não perdeu a guerra. A Inglaterra experimentou a teoria denominacional da Igreja com algum sucesso durante o protetorado de Oliver Cromwell, 1653-1658, quando batistas, congregacionalistas e outros grupos faziam parte da Organização Nacional Voluntária. Quando os Stuarts reconquistaram o trono da Inglaterra em 1660, a tentativa de denominacionalismo de Cromwell chegou ao fim. No entanto, em 1689, o ato de tolerância preparou o caminho para a aceitação permanente do denominacionalismo na Inglaterra e o começo de sua prática em todo o mundo. A teoria denominacional da Igreja. Quais foram as principais ideias na visão de Burroughs que provaram ser tão influentes ao longo da jornada? Burroughs e seus aliados em Westminster levantaram argumentos em defesa da teoria denominacional da Igreja com base em 6 princípios. Princípio número 1. As diferenças doutrinárias são inevitáveis. Considerando os desejos e as fraquezas que normalmente estão envolvidos nas apreensões humanas, disse Burroughs, as diferenças de opinião teológica são inevitáveis. Embora o ensinamento bíblico sobre a salvação seja suficientemente claro para que todos os cristãos verdadeiros concordem com ele, outras questões não foram colocadas de maneira tão óbvia. Os cristãos de todos os tempos, lembra Winthrop Hudson, possuem diferenças de opiniões sobre os tipos de organização e de louvor que servem para melhor expressar e resguardar a fé cristã. Os cristãos vêm brigando há 2000 anos por causa destas questões secundárias. Seria irreal esperar que as discórdias pudessem desaparecer de alguma maneira. Princípio número 2. As diferenças doutrinárias em questões secundárias continuam sendo importantes. Embora essas outras questões sejam secundárias em relação às verdades primárias da salvação, elas não podem ser ignoradas, pois são abordadas pela palavra de Deus. Todo cristão tem a obrigação de praticar sua fé conforme sua crença, buscando até o fim as implicações e convicções que ele honestamente possui. Fundamentado apenas na Bíblia e não na autoridade humana, ele tem o direito de determinar em sua consciência as opiniões, inclusive sobre princípios secundários de doutrina, e não os fundamentos da fé, que continuam valendo. Essas opiniões diferentes sobre tipos de louvor, formas de governo, liberdade cristã, escatologia, etc., devem ser preservadas, pois a Bíblia tem autoridade suprema sobre a nossa consciência. É incorreto forçar uma pessoa a violar sua consciência, mesmo em se tratando de questões secundárias. Organizar igrejas e denominações para preservar estas diferenças é, portanto, algo legítimo. Princípio número 3. As diferenças podem ser úteis.
Deus pode usar as nossas diferenças, disse Burroughs, para trazer à tona as verdades da Bíblia, assim como fagulhas são geradas quando duas pedras são batidas uma contra a outra. Em vez de ser ameaçado pelas diferenças de pontos de vista sobre questões secundárias, os cristãos podem ser fortalecidos pela relação de troca que ocorre em debates, orações, leituras e meditações sobre as questões em que eles discordam. Sentir-se ameaçado pelas diferenças já é avançar em direção ao espírito de sectarismo. Princípio número 4. Nenhuma estrutura pode representar sozinha a Igreja de Cristo em sua totalidade. O centro do sectarismo é a tendência de identificarmos a verdadeira Igreja com a expressão de única organização. O denominacionalismo contraria esse espírito ao preservar o princípio protestante. Nenhuma estrutura eclesiástica pode representar sozinha a verdadeira Igreja de Cristo. Deus não é possessão exclusiva de alguma igreja e a essência de diferenças entre as igrejas, cada uma lutando ao máximo de seu entendimento para ser uma representação digna e fiel da Igreja de Cristo neste mundo. Serve como um corretivo constante para as pretensões de todas as igrejas. Princípio número 5. A verdadeira unidade é baseada no evangelho comum e deveria ser expressa pela cooperação entre as denominações. A diversidade de igrejas não justifica a negligência da unidade visível. Nossa concordância no evangelho é mais importante que nossa discordância nas áreas secundárias. Burroughs lembra que, embora nossas diferenças sejam suficientemente tristes, mesmo assim, elas não chegam a nos fazer homens de religiões diferentes. Concordamos com o mesmo fim, embora não pelos mesmos meios. Elas são maneiras diferentes de nos opormos a um inimigo em comum. Seria muito confortável se pudéssemos concordar com os mesmos meios e na mesma maneira de nos opormos a um inimigo em comum. Seria o nosso ponto forte, mas isso não pode ser esperado neste mundo. Então, como podemos expressar essa unidade? Pela cooperação nas coisas comuns. Continuando a usar a metáfora militar, Burroughs insiste que os soldados que marcham contra um inimigo comum estão todos sob o comando de um mesmo capitão, seguem as mesmas cores de sua insígnia e a colocam sobre suas cabeças ou braços. Trabalham juntos, embora nem todos estejam vestidos da mesma maneira. O comando de um mesmo capitão e as cores em comum seriam a compreensão evangélica do Evangelho conforme delineamento de Lutero e Calvino. O trabalho de cooperação entre cristãos de denominações diferentes não é apenas possível, porém extremamente necessário para mostrarmos a unidade visível do corpo de Cristo. A unidade deve, portanto, ser expressa pela cooperação entre as denominações em questões referentes a missões e serviços, não necessariamente pela união das igrejas. Hudson diz: quando lembramos que, embora os cristãos possam estar divididos em muitos pontos, eles continuam unidos em Cristo. Então, passa a ser possível, insistia Burroughs, que eles possam trabalhar juntos pela causa comum da piedade. Princípio número 6. A separação denominacional não é divisionismo. Alguns membros da Assembleia de Westminster acusaram Burroughs de defender a cisma, ou seja, dividir a igreja em facções rivais. Burroughs calmamente respondeu que a verdadeira natureza do cisma é um rompimento sem caridade, injusto, ríspido, violento da união com a igreja ou com seus membros. O que Burroughs advoga era diferente. Se a separação amável e pacífica em estruturas eclesiásticas distintas, enquanto prosseguia o trabalho além das linhas denominacionais para o avanço do Evangelho, pode ser chamado de cisma, isso é algo que está além da minha compreensão. Embora os cristãos individualmente possam ser divididos em uma sociedade particular, eles não estão separados da igreja. Burroughs e seus companheiros dissidentes estavam convictos de que esses princípios fossem seguidos pelos cristãos evangélicos em um espírito de humildade e paz. Poderíamos ter certeza de que Cristo não nos culparia no grande dia de termos retardado a sua causa.
colocando em prática a lição de Burroughs. A teoria do denominacionalismo da igreja pode funcionar conosco hoje em dia? Vejamos os seguintes usos da ideia de Burroughs. Uso número 1. Ensine a teoria denominacional para a sua igreja ou organização. Alguns anos atrás, um pastor amigo pediu-me para falar a um grupo de presbíteros sobre a questão das diferenças denominacionais. Ele sabia que eu apoiava a teoria denominacional da igreja. Meu amigo estava encontrando certa resistência à mudança, fundamentada no argumento de que, na nossa denominação, não agimos assim. Fui capaz de demonstrar aos presbíteros as diferenças entre ser uma denominação fechada, sectária e resistente ao livre fluxo de ideias e percarias com outros grupos, e outra aberta, que defende as verdadeiras distinções, mas continua repetitiva às nossas ideias e parcerias com outros grupos. Deus abençoou aquele tempo de ensino e algumas novas oportunidades de crescimento se abriram para a igreja de meu amigo. Mesmo que você pertença a uma igreja independente, sem afiliação denominacional, os ensinos de Burroughs continuam sendo relevantes, pois encorajariam você a fazer uma parceria efetiva com outras igrejas pela causa do Evangelho. Leve a sério os princípios de Burroughs, os ensine e os discuta com a liderança de sua igreja ou denominação. Uso número 2. Busque novas parcerias com organizações para-eclesiásticas. Durante as últimas décadas, os evangélicos vêm debatendo qual a natureza das organizações para-eclesiásticas. Elas realmente possuem base bíblica? Elas não acabam tirando dinheiro e pessoal de nossa igreja local? Alguns estão dispostos a aceitar as organizações para-eclesiásticas de maneira pragmática. Afinal, elas parecem fazer as coisas acontecerem onde a igreja local muitas vezes falha. Mesmo assim, os fundamentos teológicos para a existência das organizações para-eclesiásticas são difíceis de encontrar. Ocorreu um grande avanço quando Ralph Winter sugeriu, na década de 1970, que as modalidades bíblicas, estruturas da igreja local e as associações, estruturas para-eclesiásticas de propósito único, são aspectos fundamentais no livro de Atos. Mas é a teoria denominacional da igreja que oferece a fundamentação teológica necessária nesse caso. A unidade entre as igrejas foi auxiliada por organizações para-eclesiásticas que agem como defensores da pluralidade, unidade em meio à diversidade denominacional, e agentes de cooperação entre as denominações, onde os evangélicos estariam hoje sem o movimento de Lausanne, a Associação Evangelística de Billy Graham, a Aliança Evangélica Mundial, os Navigators, as agências missionárias, a Aliança Bíblica Universitária, a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, a Young Life, a Focus on the Family, as editoras não denominacionais, as universidades, seminários, rádios e comunidades evangélicas interdenominacionais? O que as organizações para-eclesiásticas apresentam à questão da unidade é uma ênfase no cristianismo simples, que fortalece nossa percepção dos elementos essenciais do Evangelho e não compromete, necessariamente, as diferenças denominacionais. Um dos defeitos encontrados pelas organizações para-eclesiásticas é aprender como fazer uma prestação de contas melhor e se envolver mais com as igrejas locais. Além disso, a redescoberta da teoria denominacional da igreja pode ser muito útil. Uso número 3. Restaure os fundamentos teológicos da unidade cooperativa. A teoria denominacional da igreja nos leva de volta à primeira grande lição deste livro, a teologia da cruz. Se o denominacionalismo deve ser um motivador para a unidade e não para a desunião, precisamos de renovação teológica, seguindo as linhas traçadas por Lutero. Ao valorizarmos não somente a cruz, bem como a nova maneira de olhar para ela e equilatá-la, concorremos para a colocação de nossas diferenças na perspectiva exata e visualizamos maneiras de cooperação para levar adiante a causa da cruz.
Lembre-se de que, junto com o sectarismo, o outro grande agente da desunião é o sincretismo, comprometendo o evangelho ao misturá-lo com ideologias humanas. Apenas uma teologia da cruz, que entenda as implicações de morte salvífica de Cristo em todas as direções, pode servir como defesa adequada contra o comprometimento teológico. Uso número 4. Faça um teste de unidade. O que a sua igreja fez durante o último ano para aumentar a integração com outras igrejas locais em favor do reino? Que organizações paraeclesiásticas têm sido veículos importantes para o programa de missões, o programa evangélico ou a educação e treinamento em sua igreja? Em que tipos de comunhão local ou regional a igreja de sua comunidade ou organização está envolvida? Os membros de sua igreja conhecem as diferenças entre a sua denominação e as outras? Passe algum tempo discutindo estas questões e avalie a posição em que sua igreja se encontra em termos de visão pela unidade. Eu iniciei este capítulo lamentando a fragmentação do corpo de Cristo, mas em vez de culpar o denominacionalismo por essa situação triste, sugeri que o sectarismo e o sincretismo fossem os dois verdadeiros motivos da desunião que vemos hoje em dia. Prossegui tentando convencê-lo de que o denominacionalismo, como foi originalmente concebido, pode ser um fator poderoso para a unidade, exatamente porque resiste ao sectarismo e ao sincretismo. Se fui bem-sucedido em minha tentativa, somente você, leitor, poderá dizer. No entanto, gostaria que você lançasse um novo olhar para a lição transmitida por Burroughs sobre a unidade da igreja e pensasse em sua relevância. Estou convencido de que se pudermos seguir esta grande lição e explorar as suas implicações, Cristo não nos culpará no grande dia de termos retardado a sua causa. Fim.